Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor José Trindade falando mais uma vez aqui para continuar resolvendo questões de direito constitucional. Olho na tela, um representante da sociedade civil apresentando indício de que o presidente da República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto, cometido crime de responsabilidade, denuncia o chefe do Poder Executivo Federal à Câmara dos Deputados. Protocolizada a denúncia na Câmara. Gente, já vai matando aqui. Se é crime de responsabilidade, passa pela Câmara, para ela autorizar ou não a abertura da ação e manda para o Senado, que é quem vai processar e julgar. Tá? Se fosse crime comum, passaria pela Câmara dos Deputados e iria para o STF. Se fosse crime comum, mas como é de responsabilidade, então vai para o Senado. Tá? Então vamos lá. Protocolizado a denúncia na Câmara, foram observados os trâmites legais e regimentais, de modo que o plenário pudesse ou não autorizar a restauração do processo contra o presidente da República. Do total de 513 deputados da Câmara, apenas 400 estiveram presentes na sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração do processo. Diante desse fato, vamos lá. Câmara dos Deputados, para autorizar a ação, tanto no Senado quanto no STF, tem que votar por um quórum de 2/3. Tá? Tem que aprovar por um quórum de 2/3. Se você olhar, 513 deputados, putz, essa questão é fazer conta, que beleza. Tá? Enfim, eu não me recordo exatamente o número, então vai ter que fazer conta. 513 vai por 3, né? 3 mais 1, 4, com 5, 9 dá. 513 por 3, olha que beleza. 3 por 5 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, 2, 21, 7. 7 vezes 3 dá 21, 0. Baixo 3, 1. 171 deputados é 1/3. Só que são 2/3 vezes 2. 2, 14 vai 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. 342 deputados. Se aprovou se apenas 260 foram a favor, então não dá. É mais da metade, mas não é mais, não chega nem perto dos 2/3 necessários. Tá? Olha a pegadinha aqui. Se você pensar que é metade dos membros, maioria absoluta, tá? Mas não é, 2/3. Então, portanto, o processo vai ser arquivado porque não contou com a manifestação favorável de 2/3 dos seus membros. Fechado? Gabarito, portanto, letra C. A discussão próxima. A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e judiciária parece se acirrar em torno dos limites de seu exercício pelos 3 tradicionais poderes. Nesse sentido, vamos lá. Poder executivo exerce função administrativa ou função executiva. Poder judiciário exerce função jurisdicional. Poder legislativo exerce função legislativa. Tá? São as funções típicas de cada um. Mas Poder Legislativo também exerce função jurisdicional quando julga o presidente da República por crime de responsabilidade. Poder Judiciário e Poder Legislativo também exercem função administrativa, contratam seus servidores quando fazem licitações. Então, cada poder pode exercer a função do outro, ainda que de forma atípica. A única discussão que teria é se o Poder Executivo pode exercer função jurisdicional, mas essa discussão não é relevante para a sua prova e até hoje não é pacífica. Tá? Então, não existe função exclusiva de um poder, existe função típica, mas os outros exercem também de forma atípica um pouquinho dessas funções. Tá? Aí olha o que a letra A diz: o exercício da função legislativa é atribuição concedida exclusivamente ao Poder Legislativo. É errado. Nunca é exclusivo, nenhuma função é exclusiva. Tá? Letra B. O exercício de função jurisdicional é a atribuição privativa do Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder Executivo, no uso de seu poder disciplinar, também faça uso da função jurisdicional. Gente, poder disciplinar
é poder administrativo, né? Você estuda lá com o mestre Gustavo Salles, que a função administrativa, o Estado, no exercício da função administrativa, ele pode manifestar poderes, poder hierárquico, poder disciplinar, tá? Então, isso aqui é um poder administrativo, então não é função jurisdicional. Letra C. O exercício das funções administrativas, judiciárias e legislativas deve respeitar a mais estrita divisão, não existindo possibilidade de que um poder venha a exercer atipicamente funções afetas a outro poder. Errado também. E letra D. A produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos poderes legislativo e executivo pode ser limitada pela atuação do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação típica de controlar a constitucionalidade ou a legalidade das normas do sistema. Perfeito. Função jurisdicional é típica do Poder Judiciário. Cabe a ele, inclusive, fazer o controle das normas editadas. Sim, beleza, isso é função típica do Judiciário. Gabarito, portanto, letra D. Próxima. Determinado projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi devidamente encaminhado ao Senado Federal. Opa! Aprovado pela Câmara dos Deputados foi encaminhado ao Senado Federal. O que é que acontece? Se for aprovado sem alterações no Senado, vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Tá? Se o Senado mantiver do mesmo jeito. Se o Senado mantiver mais ou menos, ou seja, se o Senado aprovar com alterações, volta para a Câmara para ela dispor sobre as alterações do Senado. Professor, e se a Câmara alterar de novo, volta para o Senado de novo? Não. Projeto de lei não fica nesse vai e vem, não. Projeto de lei tem supremacia da casa iniciadora. Quem tem a última palavra é a Câmara dos Deputados. Se ela reprovar, rejeitar as alterações feitas pelo Senado, prevalece o que a Câmara disser. Tá? Mas, se o Senado Federal aprovar com alterações, mas alterações que não mudam o conteúdo do projeto, mudam apenas a redação, as chamadas emendas redacionais, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Tá? Já é como se ele alterar só a redação, só coisas formais, considera-se como se ele fosse aprovado sem alterações. Então vai direto, não volta para a Câmara, vai direto para o presidente da República. Então vamos lá. Foi aprovado na Câmara pela Câmara dos Deputados e foi devidamente encaminhado ao Senado. No Senado, na Casa Revisora, o texto foi aprovado com pequena modificação, sendo suprimida certa expressão, sem, contudo, alterar o sentido normativo do texto aprovado na Câmara. Ou seja, estamos diante de uma emenda de redação, uma emenda redacional, sem alteração do sentido normativo. Então, não precisa voltar para a Câmara, vai direto para o presidente da República. Assim, o projeto foi enviado ao presidente da República, que promoveu a sua sanção, dando origem à Lei L. Nesse caso, não houve irregularidade no processo legislativo. Beleza. Porque não há necessidade de reapreciação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que tenha a expressão suprimida pelo Senado Federal quando o sentido normativo da redação remanescente não foi alterado. Certíssimo. Tá? Letra B diz que não houve irregularidade porque a função da Casa Revisora é estabelecer as mudanças que ela quiser, sendo desnecessário o retorno à Casa Iniciadora, mesmo nas situações em que a alteração modifica o sentido normativo inicial. Aí é errado, né? Se a alteração foi de substância, de conteúdo, vai ter que voltar para a Casa Iniciadora, tá? Só não volta se for emenda formal sem alterar sentido. E tem mais, volta para a Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora é que tem a última palavra sobre as mudanças. Beleza? Letra C, não houve irregularidade. Diz que houve irregularidade, então está errada. Letra D diz que houve irregularidade, então também está errada. Gabarito, portanto, letra A. Perdão. Eita, essa é massa. Caio da Silva, senador da República, pelo Estado Z, no decorrer do recesso parlamentar, viaja de férias com a família para um resort situado no Estado X, a fim de descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam, deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário político com quem acabou por travar áspera discussão em torno de temas políticos já discutidos no Senado. Ou seja, a discussão foi em torno de temas políticos já discutidos no Senado.
Caio atribuiu a seu adversário a responsabilidade pela prática de fatos definidos como crime, ou seja, calúnia, né? Além de injuriá-lo com diversos adjetivos ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões públicas a ele desferidas, decidiu ajuizar queixa-crime em face de Caio da Silva. Caio da Silva, senador, ele não será processado e julgado, ele é inviolável pelas opiniões, palavras e votos que proferir no exercício de sua função. Se essas opiniões, palavras e votos forem proferidas na Casa Legislativa, presunção absoluta de que foi no exercício de suas funções. Mas se essas opiniões, palavras e votos foram proferidas fora da Casa Legislativa, aí tem que ver no caso concreto se a declaração teve ou não a ver com o exercício das funções. Nesse caso teve a ver, né? Porque a discussão foi sobre temas políticos já discutidos anteriormente no Senado com o adversário político dele, tá? Então, nesse caso, apesar de estar fora da Casa Legislativa, professor, mas ele está fora do seu estado. Não interessa. Deputado e senador tem imunidade no Brasil inteiro, se for no exercício de suas funções, tá? Então, nesse caso, Caio da Silva, apesar de estar fora do Congresso, mas proferir essas opiniões, palavras e votos no âmbito de suas atuações, então ele vai ser imune, tá? Ele vai ter imunidade material, tá? Não vai ser processado e julgado pela acusação de calúnia, nem civil nem criminalmente, tá? Portanto, resposta letra B de bola. Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso, é alcançado pela garantia da imunidade material, tendo em vista que as ofensas proferidas estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Resposta correta, gabarito, bom demais. Próxima. Eita, Presidente da República edita medida provisória que dispõe sobre a injeção extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil. O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao próprio presidente para sanção. Aí não pode editar medida provisória, né? Não pode editar medida provisória sobre tema que foi aprovado em projeto de lei que está pendente de apreciação, tá? Pelo presidente da República. Resposta, portanto, letra A. É vedada a edição de medida provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Cuidado com a pegadinha, gente. Pode editar medida provisória disciplinando matéria que está em tramitação de projeto de lei no Congresso? Pode. Só não pode se o projeto editar sobre matéria que já foi aprovada, disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de apreciação pelo presidente da República. Tá? Resposta, portanto, letra A. Lembrar que também não pode medida provisória para assuntos destinados à lei complementar. Beleza? Gabarito, portanto, letra A. Próxima. O senador X ausentou-se das atividades do Senado Federal para tratar de assunto de interesse particular por 150 dias ininterruptos e, diante deste fato, enfrenta representação para a perda do seu mandato, por não ter comparecido à terça parte das sessões ordinárias da Casa. Beleza, é perda do mandato. Quando é que um parlamentar pode perder o mandato? O parlamentar perde o mandato em 6 hipóteses, tá? Vamos lá. Condenação criminal transitada em julgado, por falta, por decisão da Justiça Eleitoral, por quebra de decoro, tá? Por incorrer em vedações, tá? Vedações, por exemplo, ser sócio de pessoa que tem negociação com o poder público, enfim, incorrer em algumas condutas vedadas, tá?
pelo artigo 55 aliás, 54 da Constituição, tá? Bom, e também o deputado ou senador perderá o mandato quando tiver decretada a perda dos direitos políticos, tá? Ou a suspensão. Então, perda ou suspensão de direitos políticos, tá? Então, essas são as 6 hipóteses de perda do mandato. Nessas 3 primeiras, a perda do mandato será definida pelo plenário da Casa. Nessas 3, vai ter que votar, o plenário vai ter que votar e aprovar a perda do mandato. Nas 3, é a cassação, a chamada cassação, né, do mandato, pelo plenário. Nessas 3 últimas, não, por falta, decisão da Justiça Eleitoral, perda ou suspensão de direitos políticos, essa perda do mandato é decretada pela mesa, tá? Decretada pela mesa, como é o caso daqui. Olha aí, senador X, faltou mais de 1/3, então vai perder o mandato. Por decisão de quem? Da mesa, e não do plenário, não vai para o plenário, vai para a mesa, que pode agir de ofício ou mediante provocação de partido político que tenha representação na casa, tá? Então, letra A, a perda do mandato do referido senador será decidida pelo Senado Federal. Errado, será declarada pela mesa. Letra B, não poderá perder o mandato. Pode, por falta, pode perder o mandato, tá? É a falta da terça parte, não é? São 180 dias, é a falta da terça parte das sessões. Letra C, a perda do mandato poderá ser declarada pela mesa da Casa Legislativa de ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Certíssimo. Beleza? Então, perfeito, perfeitíssimo. Tranquilo? E a D, essa é massa. Caso o referido senador venha a renunciar após submetido ao processo que vise ou possa levar à perda do seu mandato, haverá arquivamento do processo pela perda do seu objeto. Errado. Artigo 55, parágrafo 4º da Constituição, diz que se o cara renunciar no meio desse processo aqui para perda do mandato, a renúncia vai ficar suspensa até que seja decidido tudo, para ver se ele pode ou não renunciar. Beleza? Gabarito, portanto, alternativa letra C. Próxima questão. Maria da Silva, deputada federal integrante do Partido Alfa, vem a ter projeto de sua autoria, de sua iniciativa aprovado com apoio de outros partidos políticos. Para sua surpresa, o texto de seu projeto veio a ser vetado na integralidade por decisão do presidente da República. Pode? Pode. Após tomar ciência do veto, a deputada, com o intuito de derrubá-lo, o que é que ela tem que fazer? Juntar. Ocorrendo o veto, o projeto volta para o Congresso para ele apreciar em sessão conjunta. Ele tem que juntar o Congresso Nacional na sessão conjunta e conseguir maioria absoluta para derrubar o veto. Beleza? Então, letra A, vetado o projeto de lei, ocorrerá o seu arquivamento. Não, ele volta para o Congresso para ele apreciar se aceita ou se derruba o veto. Letra B, diz que após o veto a matéria só será reapreciada no ano subsequente. Errado. Letra C, o veto poderá ser rejeitado, o que acarretará o envio do projeto para promulgação do presidente da República. Certíssimo. Ele pode ser rejeitado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta em que se atinja a maioria absoluta. Letra D está errado porque diz que a apreciação do veto tem que ocorrer em separado, por cada casa legislativa é em sessão, necessariamente em sessão conjunta. Uma das poucas sessões conjuntas que o Congresso Nacional tem, né, para apreciar o veto, para ouvir o juramento do presidente da República na posse, para dispor sobre o seu regimento comum, basicamente. Gabarito, alternativa, letra C, de casa. Próximo, o presidente da República possui uma série de competências privativas que lhe são atribuídas diretamente pela Constituição. Então, lá no artigo 84, já comentado nos nossos vídeos de exercício. Admite-se que algumas delas possam ser delegadas a ministro de Estado da parte relacionada ao tema. São 3.
Tá? São 3 as competências que podem ser delegadas. Primeira competência que pode ser delegada, já falamos, o decreto autônomo. Beleza? Então, decreto autônomo. Outra que pode ser delegada, prover e extinguir cargos públicos. Prover e extinguir cargos. Beleza? E a outra que pode também ser delegada é com a concessão de indultos e a comutação de penas. Tá? São essas 3 que podem ser delegados. Beleza? O resto não pode. É melhor decorar o que é que pode ser delegado, porque o que não pode é todo o resto, são 20 e tantas. Tá? Então vamos lá. Editar medidas provisórias? Não, aí é só do presidente da República. Nomear ministro do Tribunal de Contas? Não, só do presidente da República. Prover e extinguir cargos públicos? Beleza. Letra D, iniciar o processo legislativo? Não, isso aí é só o presidente da República. Resposta, portanto, letra C de casa. Beleza? Próxima questão. Imagine o caso em que o presidente da República, com o avião presidencial, sofre um acidente, vindo a vitimar o presidente da República e seu vice após a conclusão do 3º ano de mandato. Já falamos, vacância dos cargos de presidente da República e de vice-presidente da República. Se for nos 2 primeiros anos de mandato, eleição direta. Se for nos 2 últimos anos de mandato, eleição indireta, feita pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Beleza? Então, letra D de dado. O presidente da Câmara dos Deputados, porque ele é a sequência da linha sucessória, assume o cargo temporariamente e convoca eleições que serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional na forma da lei. Eleição indireta, portanto, letra D de dado. Fechado? Próxima questão. Competência do STJ. Aí é decoreba pura, lá do artigo 105. Letra A. Processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato do comandante da Marinha. Os atos dos comandantes das Forças Armadas. Veja, o STJ tem competência para julgar mandado de segurança contra os ministros de Estado e contra os comandantes das Forças Armadas. Comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Beleza? Letra B. Ações contra o CNMP e STF. Letra C. Litígio entre Estado estrangeiro e União, Estados, DF ou território. Já vimos, é o STF. Tá? E essa daqui, eu falei na aula teórica. Isso aqui, cuidado que você confunde. Quem uniformiza a interpretação da legislação federal é o STJ. Mas quem julga decisão que julgou válida lei local contestada em face de lei federal, isso aqui é um conflito de competências. Então, conflito de competências é STF, tá? Por meio do recurso extraordinário. Fechado? Então, questão 12, letra A. Questão 12 não, questão do 12º exame, letra A. Beleza? Próxima. O deputado federal Y foi objeto de extensa investigação. Diversas reportagens jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a Previdência Social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O MP ofereceu denúncia, incluindo parlamentar. O que é que vai acontecer? A ação penal contra ele vai começar, vai ser feita lá no STF, vai ser processada lá no STF. E a Casa Legislativa, se quiser, pode sustar o andamento da ação penal. Cuidado, é diferente do presidente da República, né? A ação penal contra o presidente da República precisa ser autorizada. A ação penal contra parlamentar não precisa ser autorizada. A Casa, depois de iniciada a ação, a Casa poderá sustá-la. Beleza? Letra A. Os deputados não podem ser presos em hipótese alguma. Errado. Eles podem ser presos por sentença judicial transitada em julgado ou por flagrante de crime inafiançável. Beleza? Então, letra A errada. Letra B.
O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o STJ. Não, o foro dos deputados e senadores é no STF. Letra C. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados, que poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros até a decisão final. Corretíssimo. Letra D. Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença. Não é licença. Não precisa de licença, não precisa de autorização. Pode sustar, mas começa normalmente. Beleza? Então, questão errada também. Gabarito, portanto, mais uma vez, letra C, de como é bom estudar direito constitucional, perdão, e como tá gostoso isso daqui. Vamos para a próxima, vamos para o próximo vídeo. Fazer só a pausa, já já a gente volta. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.